Beleza? Apareceu aí para vocês, né? Então, essa é a aula geral que a gente vai falar sobre controle de constitucionalidade. Como eu disse a vocês, é um dos temas mais importantes do direito constitucional, certeza de ser cobrado na sua prova de primeira fase da OAB, certeza de cair em concursos, determinados concursos, controle de constitucionalidade, tá bom? Então, um daqueles assuntos que você tem que estudar e se aprofundar. Então, vamos começar aqui, entender esse controle de constitucionalidade, noções gerais, né? A origem histórica, onde começa o controle de constitucionalidade. Então, assim, primeiro a gente começa com os próprios processos revolucionários do século XVII e XVIII, que vocês já viram bastante, né, nas disciplinas introdutórias, que foi realmente um marco histórico de transformações sociais, políticas, que culminou com a origem do constitucionalismo moderno, esse período que uma das suas características são as constituições escritas, e nesse período, para que realmente se consolidasse esse movimento constitucionalista, era necessário duas questões: constituições rígidas, né, e escritas, mas principalmente constituições rígidas. Constituições, né, para que se pudesse evidenciar a supremacia da Constituição, era necessário constituições que tivessem realmente um grau de dificuldade de mudança dessas constituições. Porque se fosse uma Constituição que fosse mudada, flexível, que a depender do interesse de quem está no poder fosse mudada, então nós teríamos muita dificuldade de exercer um controle de constitucionalidade. Então, o controle de constitucionalidade tem essa base, que é a supremacia constitucional e a rigidez constitucional, que é esse item 4 que eu estou colocando aí. Mas, como dissemos, começa ali com esse processo revolucionário franco-americano, no sentido de que foram as revoluções, a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos foram marcos importantíssimos para a consolidação do constitucionalismo e para que nós pudéssemos ter o início desse controle de constitucionalidade. A jurisdição constitucional, nesse período, nós temos que os juízes, eles passaram a ter uma responsabilidade maior de interpretar a Constituição. Por quê? Porque antes, o juiz, ele apenas tinha que aplicar a lei, ele era um aplicador da lei. Agora, com o advento do constitucionalismo e do controle de constitucionalidade, nós temos uma mudança de paradigma, que o juiz ele passa a interpretar a lei. E aí ele vai interpretar essa lei baseado na sua lei maior, que é a Constituição. Nos Estados Unidos, em 1804, nós temos um marco para o controle de constitucionalidade, que é exatamente o caso Marbury versus Madison. Neste caso, o juiz Marshall, que ficou responsável por julgar o caso, ele chega à seguinte conclusão: quando houvesse contradição entre a legislação infraconstitucional e a Constituição, o tribunal deveria aplicar a Constituição. Então, isso foi uma mudança de paradigma. Por quê? Porque aí estava estabelecido, não é, a supremacia da Constituição sobre as demais leis e, sobretudo, que agora as leis haveriam um controle, os tribunais iriam aplicar um controle de constitucionalidade sobre as leis editadas. E aí nós temos o nascimento do controle difuso norte-americano. Por quê? Os tribunais inferiores e os juízes, eles podiam fazer controle de constitucionalidade de leis baseado, então, na interpretação se essas leis estavam ferindo, se elas estavam afrontando, indo de encontro à Constituição. Então, quais são os pressupostos do controle de constitucionalidade? São dois: a supremacia constitucional e a rigidez constitucional. Então, nós precisamos ter como parâmetro que a Constituição é a lei maior, é a lei suprema de um país, e que essa Constituição não é uma Constituição flexível, é uma Constituição rígida, uma Constituição que é exigido um processo mais dificultoso para a sua mudança. Depois, eu gostaria que vocês dessem uma lida
sobre o caso Marbury versus Madison, tá? Eu vou colocar, para quem tiver dificuldade, mas eu coloco lá no Padlet uma página, um PDF sobre o caso. É importante você ler, estudar, para você entender o caso, como é que é a parte histórica desse caso, e aqui eu trago para vocês apenas o desfecho. E a partir dele que nós temos aí o estabelecimento como marco histórico do controle de constitucionalidade norte-americano. Alguns conceitos importantes sobre o controle de constitucionalidade. Primeiro conceito, né, o que é controle de constitucionalidade? Nada mais é do que fiscalizar a norma inferior. Se ela é ou não compatível com a norma superior. Então, é um exame de compatibilidade. Então, nós temos a Constituição, que passa por mudanças através de emendas, que recepciona também tratados internacionais, alguns com força de norma constitucional, pelo processo lá do artigo 5º, parágrafo 3º, ou norma supralegal. A gente vai falar lá no controle de convencionalidade no bloco de constitucionalidade. Mas toda norma elaborada, seja uma lei ordinária, seja uma emenda à Constituição, as emendas à Constituição também devem ter um controle de constitucionalidade, né? Então, qualquer norma que for ferir a Constituição, ela pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Então, o conceito é esse, é fiscalizar se a norma inferior, lembrar da pirâmide, do escalonamento aí de normas, né, da hierarquia das normas, se elas são compatíveis com a norma superior, mantendo assim a supremacia constitucional. Outro conceito, fundamento teórico, seria a teoria da nulidade norte-americana. Esse é um tópico importante de vocês entenderem. Por quê? A decisão que reconhece a inconstitucionalidade. Então, houve um processo, uma lei foi analisada e ela é declarada inconstitucional. Os efeitos, né, eles vão vigorar a partir da decisão, portanto, seriam ex nunc, ou antes, né, desde que a lei entrou em vigor. Então, na experiência norte-americana, ou teoria da nulidade, a decisão que reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei, ela tem natureza declaratória e ela produz efeitos ex tunc, retroagindo. E assim o ato ou lei que foi impugnado, ele é nulo. E todos os seus efeitos, tá certo? Eles serão anulados, serão nulos. Não anulados, serão nulos, né? No Brasil, porém, nós adotamos uma chamada modulação de efeitos. Essa modulação de efeitos nós adotamos em determinados casos, certo? O tribunal, o Supremo Tribunal Federal, pode decidir por essa modulação e adotar efeitos ex nunc, ou seja, pro futuro, ou seja, a partir daquela decisão, de então, que vai ter efeitos. E ele pode modular também os efeitos, né, dizendo que como ele vai regular as situações anteriores à decisão e como vai ser daí para frente. Então, há uma diferença. Nós não adotamos a teoria da nulidade. Nós temos, neste caso aqui, no Brasil, nós temos a figura da modulação de efeitos. Tá certo? Em regra, seria para tornar nulo. Mas é possível a mudança de efeitos com efeitos ex nunc. Ok? E assim nós entramos no assunto que é chamado a teoria a classificação da inconstitucionalidade ou a inconstitucionalidade. Ou seja, se uma lei ela fere a norma constitucional, ela não é compatível com a norma constitucional, então ela é declarada inconstitucional. Então, essa inconstitucionalidade, ela pode ser de diversas formas. Ela pode ser quanto ao modo, ou quanto ao conteúdo, ou quanto à origem. Vamos ver cada um deles.
Então, a norma inconstitucional, quanto ao modo, ela pode ser por ação ou por omissão. Quanto que ela é por ação? Quando há uma conduta positiva, né, do Estado, né, porque o Estado elabora as leis através do Poder Legislativo. Então, quando o Poder Legislativo ele elabora uma lei que é incompatível com a Constituição, então nós temos uma inconstitucionalidade por ação, porque o Estado produziu uma lei inconstitucional. Por omissão, é quando o legislador ou o administrador público ele não observa aquilo que a Constituição já definiu, já produziu uma norma que regulamenta determinada situação. E aí o gestor público não está obedecendo aquela norma. Nós podemos, então, propor uma ação de inconstitucionalidade por omissão. Ou o legislador deveria também produzir a norma para que tenha aplicabilidade à norma constitucional. E a Constituição exige que essa norma seja editada, seja elaborada, e não há elaboração por interesses políticos. Então, é possível, aí nós temos uma inconstitucionalidade por omissão. O conteúdo. Quanto ao conteúdo, nós teríamos uma inconstitucionalidade formal ou material. A inconstitucionalidade formal, ela também tem esse nome que você vai guardar aí. Orgânica ou nomodinâmica. E aí você pega aí a palavra orgânica, que tem a ver com a própria a forma da lei, e nomodinâmica, porque aí vem de lei, né? A dinâmica seria a dinâmica da lei, do processo, ou seja, é só lembrar, lei, né? E dinâmica, que dá a ideia de processo, ou seja, houve alguma inconstitucionalidade no processo de elaboração da lei. A inconstitucionalidade material ou substancial tem a ver com a própria substância da lei, com o objeto da lei, também chamada de nomoestática, porque esse fundamento não muda. O processo é dinâmico, mas o direito ele é material, ele é fixo. Então, a inconstitucionalidade material ou substancial, ou também chamada de nomoestática. Professor. É relacionado à matéria. Nesse caso, a norma inferior, ela viola o conteúdo da Constituição, que está lá, o direito que está previsto na Constituição. E aí tem uma norma aqui inferior que está sendo criada que fere o direito que a Constituição já garante. Então, aí é uma inconstitucionalidade material. Pois não? Desculpa interromper, mas é que a Ana Vitória está pedindo para o senhor aceitar ela na aula. Aí já fechei a porta, agora eu não aceito mais ninguém. Vamos lá. Pronto. Eu já vou colocar aqui para vocês, pessoal, a chamada, tá bom? Eu tenho dificuldade com essa questão de presença, viu? Início chamada. Coloque aí a presença de vocês, tá bom? Então, estou voltando aqui. Beleza, tudo bem até aí, né? Então, inconstitucionalidade, modo ação ou omissão, ou conteúdo, ela pode ser formal, também orgânica ou nomodinâmica, e a inconstitucionalidade material, também chamada de substancial ou nomoestática. Quanto ao momento que ocorre essa inconstitucionalidade, nós teríamos uma inconstitucionalidade originária ou superveniente. A inconstitucionalidade originária, quando essa inconstitucionalidade ela ocorre no momento da elaboração, desde a criação da norma, ela já é inconstitucional. Superveniente, no caso de circunstâncias supervenientes, nova interpretação dada ao dispositivo da Constituição, alteração da Constituição. É possível que você tenha uma norma que ela nasceu
de acordo com a Constituição, ela não era incompatível com a Constituição, porém, vem uma reforma, uma emenda à Constituição, e aí aquela lei, ela se torna inconstitucional, e essa inconstitucionalidade é posterior. Então, ela também vai ter que sofrer uma ação direta de inconstitucionalidade. A norma anterior torna-se incompatível com a norma superior, beleza? Quanto à extensão, nós teríamos uma inconstitucionalidade total ou parcial. A inconstitucionalidade total, ela atinge todo o texto, né? O texto todo, o objeto do texto, ele é inconstitucional. Então, nós temos uma inconstitucionalidade total. E a parcial, o judiciário pode suprimir apenas parte do texto inconstitucional, né? Digamos que ali uma palavra precisa ser corrigida. Então, aquela palavra ela vai ser retirada. Então, aí nós teríamos uma inconstitucionalidade parcial. Aí é tranquilo, né? Total, todo o texto, toda a lei é inconstitucional. Ou apenas um artigo da lei é inconstitucional, apenas uma expressão que não comprometa o artigo, a ideia geral, né? Uma expressão é inconstitucional, certo? Tranquilo até aí, pessoal? Tá? Beleza? Tranquilo, professor. Aí a gente vai agora para a modalidade de controle de constitucionalidade. Ó, nós temos 2 momentos em que ocorrerão esse controle de constitucionalidade. Nós teremos o momento preventivo, né? Seria um remédio tomar, né? Seria evitar o mal. Preventivo. Ou já passou ou se tornou inconstitucional, nós teríamos um controle posterior ou repressivo. Anterior, no período de elaboração da norma, prévio, né, o preventivo, ou posterior e repressivo, a norma já foi sancionada, ela já está no sistema jurídico e agora vai sofrer um controle de constitucionalidade. No controle preventivo, pode ocorrer nesses casos que eu acho que, como a gente já tratou do poder legislativo, do poder executivo, então você vai lembrar. No poder legislativo, o próprio parlamentar, lembra, por mandato de segurança, ele pode entrar com mandato de segurança, impetrar o mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, demonstrando que houve ali algum procedimento que não foi observado, um procedimento formal ou mesmo de subjetivo, certo? Alguém que não era competente para propor, então ele pode, só o próprio parlamentar pode impetrar esse mandato de segurança. Ou a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, artigo 58, foi o trabalho que vocês apresentaram, é um controle preventivo, porque entra a PEC, vai tramitar por todas aquelas comissões, e a mais importante delas é a Comissão de Constituição e Justiça, que já vai fazer esse filtro se aquele projeto ele é constitucional, se ele fere a Constituição. Ferindo, aquele projeto vai ser rejeitado, não vai nem seguir em frente, tá certo? O Poder Executivo também exerce esse controle de constitucionalidade preventivo, artigo 66, parágrafo 4º, né, o presidente, através aí do veto. Então, nós falamos sobre o processo legislativo, passou todo o processo, vai para a sanção do presidente, aí o artigo 60, parágrafo 4º, diz: o veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias, ou seja, o presidente veta, mas o veto pode ser... lembra que a gente falou do veto que podia ser político ou jurídico, né? E no caso jurídico, aí nós tínhamos o controle de constitucionalidade, né? Porque o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo está entendendo que fere a Constituição, e o Congresso pode entender que não fere a Constituição e que
ele vai derrubar o veto do presidente. Depois, aí, o Supremo pode se pronunciar. Poder Judiciário também por mandado de segurança impetrado por parlamentar. Então, esse é o controle preventivo. Quais são as hipóteses, né? O próprio parlamentar, no Poder Legislativo, CCJ, artigo 58. Poder Executivo, veto do presidente, com a possibilidade de derrubada do veto. Poder Judiciário, só quando um parlamentar impetra mandato de segurança. Ou seja, o Supremo mantém-se inerte. Ele tem que ser acionado. Ele não pode simplesmente ir lá dizer que esse projeto que vocês estão fazendo aí é inconstitucional. Tá? Então, é este caso. O posterior, o repressivo, nós temos aí 3 tipos de controle, de momentos do controle. Nós temos o político, o jurisdicional misto e o híbrido. O político é naqueles países que tem uma corte ou um tribunal constitucional, que não é o nosso caso, certo? Nós temos o Supremo Tribunal Federal, mas ele não é o único que exerce o controle de constitucionalidade. Então, nós temos aí, em alguns países, nós teríamos essa situação, com cortes ou tribunais constitucionais ou órgãos que têm essa natureza política. Nós adotamos esse modelo jurisdicional misto, né? Nós temos um controle difuso e um controle concentrado, que a gente vai falar aqui à frente. Que seria ou feito pelos tribunais e pelos juízes, ou de forma concentrada pelo Supremo Tribunal Federal. E o híbrido, que é tanto o político quanto o jurisdicional. No nosso caso aqui, no caso do Brasil, nós adotamos o controle jurisdicional. Então, o controle posterior ou repressivo. No caso aqui, nós teríamos o controle político, como eu já expliquei, feito por cortes ou tribunais constitucionais, que não é o caso do Brasil. Nós temos o controle jurisdicional, que é adotado pelo Brasil, que nós teríamos duas formas de exercer esse controle. O concentrado, ou abstrato também, e o difuso ou concreto. Não confunda preventivo e repressivo com concentrado e difuso. Aqui é outra situação, né? O preventivo é o momento em que ocorre. Aqui nós estamos falando, tá certo? Vou voltar aqui, Nós estamos falando quanto... Aqui, momento do controle. Esse que eu falei. Então, não confundir esse. E agora estamos falando da modalidade, do tipo de controle, tá? Modalidade. E no nosso caso aqui, o Brasil adotou o controle jurisdicional. Nós temos uma jurisdição concentrado e abstrato, que é feito pelo Supremo Tribunal Federal, e o controle difuso, concreto, qualquer juízo ou tribunal, tá? E o híbrido, que seria a união desses 2 modelos. Então, vamos falar sobre o controle posterior repressivo. Veja só, como é que funciona esse controle jurisdicional? Em regra, nosso controle jurisdicional, ele é pela via do controle concentrado ou controle difuso e concreto. Já as exceções, quais são as exceções? Né? A regra é essa. Ou vai ser concentrado pelo STF ou o controle difuso, que são qualquer tribunal ou juízo que vai julgar casos concretos. A exceção, veja, o controle posterior ou repressivo exercido pelo legislativo, é uma exceção. O artigo 49, inciso 5 da Constituição, que trata da lei delegada. O artigo 62, que trata da medida provisória. Então, veja, na lei delegada, né, o Congresso delega ao presidente determinadas para que ele possa normatizar determinada situação. Mas ele limita o presidente quais são os limites que o presidente vai poder, ou seja, delega, mas dá limites. E aí o presidente exorbita esses limites. Há, então, aí um controle
tá certo? Pela delegação. Haverá um controle de constitucionalidade. E a medida provisória também, porque o presidente edita, durante aquele tempo está funcionando, mas vai ser submetido ao Congresso e o Congresso pode entender que aquela lei não vai transformar aquela medida provisória em projeto de lei. Então, se a lei é inconstitucional, os poderes necessariamente eles devem, se a lei é inconstitucional, devem os poderes necessariamente cumpri-la ou podem, aqui um questionamento, ou podem, sem qualquer formalidade, deixar de aplicar conflito na violação da Constituição Federal. Então, uma lei ela é inconstitucional, mas ela ainda não foi declarada inconstitucional, mas ela é inconstitucional. Então, nessas situações, eu quero que vocês pesquisem a ADI 221, que vai tratar da medida provisória, anotem aí, ou depois peguem a gravação, e o recurso especial 2321/21 do STJ. Neste caso, foi decidido que os poderes executivo e legislativo, eles podem apenas determinar aos seus órgãos subordinados que deixem de aplicar administrativamente as leis ou atos com força de lei que sejam, então, considerados inconstitucionais. Ele vai deixar de aplicar administrativamente, mas a lei ainda está falando, olha, essa lei é inconstitucional, então nós não vamos usar aqui na administração pública. Mas ainda há um processo aí correndo para que seja declarada a inconstitucionalidade da lei. A outra observação que tem aí nesse slide é quanto aos órgãos administrativos de controle, como o CNJ, o CNMP e o TCU. Eles não exercem controle concentrado, como no caso o Supremo, e nem o controle difuso de constitucionalidade. Então, vocês têm aí, ó, anotem esse aí, o STF, PET 4656. Sistemas de vias de controle, ou seja, qual é a via que eu vou tomar para poder chegar a declarar a inconstitucionalidade ou constitucionalidade de uma lei. Então, eu posso ir pela via do critério subjetivo orgânico ou pelo critério formal. Tá? Então, são sistemas e vias de controle jurisdicional. Então, quais são as vias que nós temos? Pelo critério subjetivo orgânico, nós teríamos aí tanto o sistema difuso quanto o concentrado. Já pelo critério formal, nós teríamos ali, então, explicando, subjetivo, que é o sistema difuso, são qualquer tribunal, qualquer juiz pode declarar inconstitucionalidade, certo? Ou determinadas leis no sentido concentrado, a lei em abstrato, somente o Supremo Tribunal Federal. No critério formal, nós temos pela a via incidental, é chamado de via incidental ou exceção, no caso concreto, ou seja, imagina que você leva um caso a juízo, e nessa ação, neste caso, você verifica que há uma inconstitucionalidade no ato normativo. Você questiona a constitucionalidade daquele ato. O que vai acontecer? O juiz pode declarar inconstitucionalidade. Obviamente, essa declaração de constitucionalidade que foi declarada pelo juiz vai chegar até o Supremo. Pode chegar até o Supremo. E veja que, neste caso, o juiz, aquela parte que foi incidentalmente, ou seja, no transcurso do processo, foi questionada, o processo não pode, então, ser julgado enquanto aquela parte da inconstitucionalidade não for resolvida, tá? Deixa eu só responder aqui uma pessoa, parece que tem alguém querendo entrar aí, né? É o Heber, está mais que atrasado. Chegou já no limite aqui.
minutinho. Eu vou parar nesse slide aqui, pessoal, tá? E aí a gente vai continuar na próxima aula, vou compartilhar o material com vocês. E a gente vai fechar, tem muito mais coisa para falar, né? Muito assunto ainda para falar, é só o comecinho para a gente entender, tá? Esse slide o senhor vai colocar no Padlet? Padlet. No Padlet? Sim, eu posso colocar. Ele vai estar disponibilizado a aula, né? Uhum. E aí eu vejo a possibilidade de vocês acessarem esse slide que foi feito aqui pelo... como é que é o nome aqui, gente? Ó. Fugiu o nome agora.